Oi pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos vídeos sobre as principais lesões em corredores, hoje a lesão é tendinite de calcânio. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora e envie para os amigos que necessitam do nosso conteúdo. A tendinite de calcânio, pessoal, é uma inflamação no tendão calcâneo, né? O tendão de Aquiles lá, localizado bem atrás do calcanhar, né? E ela ocorre ou por excesso de treino, ou por uso inadequado de calçados, a mulherada aí que gosta bastante de um salto alto, pessoal que trabalha muito tempo em pé, né? E nos corredores, no caso, o excesso, né? O aumento do volume de treino vai gerar essa lesão aí. E com certeza a falta de fortalecimento muscular, né? O pé plano e o pé cavo, que são alterações aí da curvatura dos nossos pés, isso agravam, né? Ou levam a essa lesão. O tendão ele vai sendo sobrecarregado, né? E o nosso tendão ele tem várias fibras, né? Como se fosse um conjunto de microfibras ali que colam a musculatura na nossa parte óssea. E quando causa essa inflamação por sobrecarga, vai gerando um processo degenerativo ali, vai lesionando essas fibrinhas, né? E isso vai gerar a inflamação. Vai aumentar o volume desse tendão, fazendo com que você perca a mobilidade articular ali, tá? Porque causa um encurtamento da musculatura e principalmente do tendão, na verdade, né? E você precisa fazer alguns exercícios para que esses sintomas melhorem. A dor, né, o incômodo que você vai sentir é bem localizado mesmo, tá? Aqui é o tendão calcâneo, tá? Ó, ele começa, na verdade, ele é bem longo, ele vem lá de cima aqui da sua panturrilha e ele vai inserir aqui na pontinha do calcanhar, tá? A dor, normalmente, vai ser sempre durante o treino ou quando você fica muito tempo em pé, tá? Então é uma dor bem localizada mesmo, que ela pode subir e irradiar até aqui para esse ponto aqui da panturrilha, ó, que é a parte alta desse tendão. O diagnóstico dessa lesão é importante que seja feito por um médico ortopedista, tá? Nós, fisioterapeutas, também temos alguns testes para identificar se é ou não uma tendinite de calcânio. Porém, nada melhor do que no médico, né? Para que ele peça exames, principalmente um ultrassom, dá para ver bem ali se tem uma inflamação nesse tendão, para que o diagnóstico seja fechado de maneira correta, tá? E principalmente, gente, façam uma análise biomecânica da corrida, para que a gente consiga identificar os principais déficits que você tem, tanto de musculatura quanto da sua parte biomecânica mesmo, se sua corrida tem muito impacto, se você faz algum movimento que piore, né, ou que agrave essa lesão. Então é muito importante que você procure um profissional habilitado aí que consiga resolver o seu problema. Nos casos em que você está com uma dor muito aguda, tá? Onde não está conseguindo fazer os exercícios que eu vou passar para vocês depois, tem que ter a necessidade do repouso, tá, galera? O que é o repouso? Diminuir o volume de treino, pode parar uma semaninha aí, fazer gelo no local, ir ao médico para tomar alguma medicação para que alivie os sintomas, tá? Para depois você conseguir fazer os exercícios que eu vou passar. Os exercícios são simples, para que vocês consigam fazer em casa e sozinhos, né? Porque no momento estamos sem academia. Mas são bem fáceis e eles são necessários ser feitos todos os dias, tá bom? Pessoal, os exercícios que eu vou passar para vocês são divididos em alongamento e o fortalecimento excêntrico da musculatura, tá? Para que não tenha tanta tensão nesse tendão do calcânio. Então, por isso, faz excêntrica, que é quando freia o movimento, certo? É para fazer no seu limite, dentro das suas possibilidades. Então, assim, tô sentindo muita dor, diminui a amplitude de movimento, faz mais devagar. E aí dá certo para que você sinta um alívio aí. Primeiro exercício, vocês vão precisar de uma faixa, tá, gente? Pode ser um cinto
ou aquela faixa do roupão que vai na cintura, né? Vocês vão colocar lá na pontinha do pé, tá? Estende a perna, ó, não precisa subir muito não, que tem gente que tem bastante encurtamento de cadeia posterior, vai ter dor lá. Então, ó, deixa alinhada com o seu outro joelho e vai puxar a pontinha do pé pra cima, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Ó, a pontinha do pé, vocês têm que puxar pra cima, pra sentir o tendão lá atrás alongar, tá? Vai ficar parado e vai contar até 20. São 3 séries de 20 segundos, revezando as pernas, tá? Mesmo que você não tenha lesão do outro lado. Sempre façam dos dois lados. Esse próximo exercício também é um alongamento, tá? Parece meio estranho o posicionamento, mas é um alongamento para a panturrilha e o tendão calcâneo. Vocês vão ficar com os pés, né, um na frente do outro, né? Pode dar uma distância aí de abertura para que você tenha equilíbrio. E vai flexionar, ó, os dois joelhos, ó, sem levantar o calcanhar do chão, certo? Mantém um pouquinho aí, conta até 20 e volta. Flexiona de novo o joelho. Sentiu que alongou lá atrás, ó, do pé que está atrás. Lá o tendão calcâneo, para, mantém, conta até 20 e retoma. Como eu disse no exercício anterior, façam dos dois lados, tá, pessoal? Mesmo que não tenha lesão dos dois lados. Mas você precisa igualar, né, a amplitude e a musculatura dos dois lados do seu corpo. Então, flexionou, deixa o seu tronco reto, tá? Vocês não estão vendo aqui, mas eu tô com o tronco reto e pode colocar a mão na cintura. E ó, o calcanhar bem alinhado com a ponta do pé. Fica com o joelho flexionado e conta 20 segundos. Muito importante nessa lesão também trabalhar os intrínsecos dos pés, tá? Então tem que ter um paninho, ó, num piso liso. Vai puxar com a pontinha, ó, dos dedos, tá? Eu peguei um Perfex aqui que era o que tinha mais fácil, mas qualquer tecido num piso liso vai deslizar. E aí você vai puxando com o calcanhar para trás para ir trazendo todo o tecido embaixo da sola do seu pé, tá? Pode contar umas 20 vezes aí arrastando o tecido, 3 séries de cada lado, que é o suficiente, ó. Puxa e relaxa, tá? Tem mais exercícios sobre fortalecimento dos pés no vídeo de canelite, tá, pessoal? Lá tem uma sequência bem completa. Hoje eu vou passar esse aqui que é um pouquinho diferente. Pessoal, esse é um exercício que não deixa de ser um fortalecimento, tá? Porém, ele é bem simples, é para quem tá com muita dor. Então você vai pegar um livro que seja mais ou menos, tem aí uns 10 centímetros, né? Colocar na pontinha do seu pé e vai elevar os calcanhares, ó. Então, desce bem lento, ó, contraindo bem a panturrilha. É bem facinho, mas para quem tá com bastante dor, tá? Ele é um exercício que vai ser confortável de ser feito. Vocês vão ficar sentados, né? Com o joelho a 90 graus aqui, quadril também. Elevou os calcanhares e desce lento, tá? Então faz força para subir, contrai bem a panturrilha e desce bem devagar. 3 séries de 20 também, tá? Pessoal, esse é o exercício que eu falei para vocês sobre o fortalecimento muscular excêntrico aí, tá? Para a panturrilha. Ele vai ajudar bem esse tendão calcâneo aí. Só que vocês precisam de um apoio. Então, no meu caso aqui, eu peguei o rolinho aqui no estúdio. Vocês podem segurar num corrimão ou qualquer coisa que dê para apoiar. Sobe em cima dos dois pés e tira um, ó. Subiu. Desceu bem lento. Sobe rápido e desce bem lento com um pé só, tá? Vocês vão revezar. Sobe com os dois. Tira um. Subiu com os dois. Vocês vão fazer isso 3 séries de 20 de cada lado, tá? Subiu. Desceu lento. Esses foram alguns exercícios para que vocês consigam ter um alívio aí da dor, da tendinite de calcânio. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e até a próxima.